Graças a Deus, queridos. É sempre uma alegria poder compartilhar da palavra de Deus, poder falar e expor a Sagrada Escritura. Tem sido uma bênção conviver em uma igreja que se preocupa tanto com a exposição clara e autêntica da Escritura Sagrada. Eu peço a você que abra a sua Bíblia. Nós continuaremos dando sequência à série de exposição em 2 Timóteo. E hoje nós entraremos no capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3, versos do 1 ao 9. Esse ano nós tivemos os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. Como de costume, de 4 em 4 anos, eles são disputados. Eu particularmente gosto muito dos Jogos Olímpicos, eu gosto muito das Olimpíadas. Só nelas você vê algumas cenas interessantes. Por exemplo, eu estava torcendo para o tiro ao alvo. Eu acho que eu nunca mais vou assistir um campeonato de tiro ao alvo na minha vida, mas o brasileiro estava na final e eu ficava torcendo para o rapaz lá, acho que era o vietnamita, errar o bendito alvo. Ele não errou. Então, esses esportes mais estranhos, você consegue acompanhar. Estranhos não, né, irmão? Estranhos para nós. Há quem se dedique e pratique esses esportes. Mas o que eu gosto nos Jogos Olímpicos são sempre algumas lições que eles nos trazem. Uma particularmente ficou muito gravada em meu coração. Foi nos Jogos Olímpicos de 2004, em Atenas. No último dia, a última prova, a tradicional maratona, que eu não tenho coragem de assistir, irmãos. Eu fico cansado assistindo a maratona. São, acho que 42 quilômetros a serem percorridos. É um esporte emocionante, para quem gosta. E eu me lembro que eu passei em frente à TV e o brasileiro estava na frente, Vanderlei Cordeiro de Lima. Estava a mais de 1 minuto e 30 segundos à frente do segundo colocado. A vitória já era tida como certa. Aquele homem se preparou anos e anos para correr aquela maratona, mas teve uma coisa para a qual ele não se preparou: um padre irlandês que atravessou o caminho e jogou aquele homem no chão. Agora estava aquele homem que estava tão à frente na corrida, caído à beira da estrada por um imprevisto terrível. Será que na nossa caminhada nós não já passamos por isso? Por imprevistos que acontecem e nos abalam, e por vezes nós não estamos preparados. Será que o tempo de hoje já não seria um tempo difícil demais, e às vezes também nós não estamos preparados? Bem, a ordem de Paulo a Timóteo nesta porção deste capítulo é: prepare-se, esteja pronto para tempos difíceis. Vamos ao texto sagrado? 2 Timóteo, capítulo 3, nós vamos ler do 1 ao 5, e em seguida, durante a pregação, iremos até o verso 9. Nos diz o seguinte: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. Vamos orar? Senhor, Tu és bom, és fiel e és leal. Eu te dou graças por tudo, Pai. Eu te dou graças porque, como igreja, nessa tarde estamos reunidos no começo deste ano. Pai, nos ajuda a glorificarmos o Teu nome de uma forma melhor neste ano, para que o Teu reino, Senhor, possa ser expandido mais e mais vezes. Nós te louvamos por tudo que já aconteceu, pelo evangelho que foi cantado. Agora te pedimos misericordiosamente, fala conosco através da exposição do texto bíblico.
Nós sabemos, Senhor, que a eficiência não se encontra no pregador, mas na mensagem que Tu deixaste. É o que te pedimos, Pai, no nome do Filho Jesus Cristo. Amém. Em nossa corrida na fé, como eu já falei, nós também passamos por várias situações difíceis. E é para essas situações tenebrosas, difíceis, que Paulo também escreve a sua carta. Nós temos que nos lembrar o propósito dessa carta. Carlos Oswaldo Pinto vai nos dizer que essa carta tem o propósito de motivar Timóteo a assumir o ministério de Paulo, suportando as provas do ministério com perseverança e pureza. É uma carta que impulsiona Timóteo a permanecer firme no ministério e seguir, como diz o título da nossa série, avante, caminhar para frente, não desistir. O interessante é que Paulo convoca Timóteo a isso, mas não deixa Timóteo inocente do que ele passaria, da época que ele estaria vivendo. Ele não toma Timóteo por bobo, mas antes esclarece tudo. Ele prepara Timóteo para os tempos difíceis que viriam logo, logo. Será que não é isso que acontece conosco hoje? Nós não vivemos em tempos de dificuldade, mas, baseado nesse texto, eu quero chamar a você, assim como Paulo alertou a Timóteo, que nós devemos viver o Evangelho em tempos de dificuldade, em tempos difíceis. E eu quero pensar junto com você em algumas verdades sobre isso. A primeira delas, queridos, é que nós devemos viver o Evangelho em tempos difíceis, reconhecendo a crueldade da nossa era. O texto começa com Paulo esclarecendo as coisas. Ele diz a Timóteo: torne-se ciente, saiba disto, tenha conhecimento das coisas que virão. Ele usa a expressão últimos dias. Para alguns, essa expressão pode dar a ideia de um tempo que está no limiar da volta de Cristo. Mas como esclarecem vários teólogos, inclusive o Warren Wiersbe, esse tempo começou no ministério de Jesus Cristo aqui na terra. No ministério de Jesus foram inaugurados os últimos dias, a última era. E agora nós estamos vivendo estes últimos dias. Vale salientar que essa expressão é usada em outros textos. Por exemplo, no primeiro capítulo de Hebreus, quando o autor vai dizer que nos últimos dias Deus tem nos falado através da sua palavra. O que vale pensar é que, de certa forma, cada vez mais, de certa forma não, com certeza, cada vez mais nos aproximamos da volta de Cristo. Mas essa ideia de que agora estamos vivendo os últimos dias já vem desde a era apostólica. E ele diz: olha, Timóteo, nos últimos dias virão. A ideia da palavra virão é de uma tempestade tenebrosa que se aproxima. Uma tempestade violenta. E aí ele usa a expressão tempos terríveis, ou no caso da NVI, tempos terríveis, nas outras traduções, tempos difíceis. Essa palavra terrível vai só aparecer em Mateus 8:28, para se referir aos 2 endemoniados gadarenos, que eram tão terríveis que ninguém conseguia pará-los. Eles provocavam o terror, a violência. O que nós aprendemos nesse texto é que esses últimos dias serão tempos difíceis, violentos, em que o mundo entrará em choque com o Evangelho. Nós viveremos tempos de duras oposições. E quem causará essa dificuldade imensa? Talvez, no mundo místico em que nós vivemos, seria muito fácil colocar a culpa no diabo. Não que ele não tenha culpa,
mas dizer que foi o inimigo. Todavia, o texto deixa claro que o principal culpado é o homem amando o pecado. É o homem que foi criado para ser um mordomo da criação, mas que abraçou o pecado e virou o principal inimigo dela. Notem, querido, que os principais problemas que vivemos no mundo se dão por conta do pecado que a humanidade abraçou. O interessante é que Paulo dá a entender que esse pecado, por vezes, as consequências seriam cada vez mais pesadas. Essa lista, que tem 19 características, é muito semelhante à de Romanos capítulo 1. Algumas palavras vão até se repetir, mostrando, queridos, a crueldade do homem. A crueldade do homem que está totalmente depravado e sem Deus. Vale salientar que ele começa expressando uma ideia de direcionamento de amor. O homem é egoísta. Ele direciona todo o seu amor para si próprio. Vemos então que a principal causa de toda a crueldade é uma mudança no direcionamento do amor. Na realidade, 4 características citadas aqui envolvem o amor: egoísmo, avareza, amor às riquezas, falta de amor pela família e falta de amor à pessoa de Deus. O homem esquece do próximo, se esquece de Deus e volta todo o seu amor para ele mesmo. Ele também seria irreconciliável, soberbo, blasfemo. E o que mais impressiona, ele seria amante dos prazeres. A cultura hedonista que vivemos não é de agora. Talvez se aflore mais, esteja mais na cara do nosso tempo, mas desde o Éden, o homem ama o prazer. Ele ama desfrutar de prazeres que vão de encontro ao ser de Deus. Mas o que mais me choca nesse texto, queridos, não é a crueldade do ímpio, mas é em como Paulo deixa claro que esse tipo de pessoa estaria inserido na igreja. O versículo 5 vai nos dar essa ideia, quando ele nos diz: tendo a aparência de piedade, mas negando o seu poder, afaste-se desses também. Esses homens, embora com todas essas características pecaminosas, por vezes exteriormente teriam a aparência de uma vida religiosa regrada. Por fora, seriam bons religiosos, praticantes, assíduos, frequentadores de culto, mas por dentro seriam cruéis. A ordem de Paulo a Timóteo é: fuja, afaste-se desse tipo de pessoa. Corra delas. Vale salientar, Paulo não está mandando Timóteo não ter relacionamento com aqueles que não são cristãos. Mas assim como na carta de 1 Coríntios ele alertou, nós não devemos manter relacionamento com aquele que se diz cristão e não é. Com aquele que escarnece, zomba do Evangelho. Esse tipo de pessoa é uma vergonha, e envergonha a Cristo. É uma pedra na estrada do Evangelho. Desse tipo de pessoa nós temos que fugir, nós temos que correr, e é a ordem de Paulo a Timóteo: afaste-se, não tenha contato, não tenha relacionamento. Que lições, queridos, nós podemos aprender nessa passagem? Com certeza a primeira delas é que devemos estar cientes da destruição que o pecado promove no coração da humanidade.
Vez por vez nós vemos cada vez mais o homem se tornando desumano. Você já parou para pensar, ou já viu, deve ter visto, ligado sua TV e visto tanta crueldade? Parece que o homem se especializa em ser mau. Ele é muito bom em ser mau. O pecado vai de encontro ao que Deus projetou para ele. Ele só se interessa consigo mesmo. É impressionante, queridos, vermos tantos escândalos de corrupções. É impressionante o que aconteceu há pouco mais de um mês, quando um homem, cheio de ganância, quebrou todos os protocolos de segurança e levou consigo 70 vidas na tragédia do voo da Chapecoense. Tudo por ganância, por 10 mil reais a menos no seu bolso. O que nos leva, querido, a pensar que o pecado acaba com a consciência do homem. Na realidade, o pecado destrói, o homem se torna louco. Ele não está na sua natureza normal. O que devemos fazer, queridos, em um mundo tão cruel? Perder as esperanças? Nos tornarmos justiceiros? Me perdoem, meus irmãos, mas por vezes é isso que nós vemos nas redes sociais, crentes compartilhando justiça própria. Você não é detentor da justiça. Você não é o instrumento da vingança. Você é o proclamador da paz e do Evangelho. Você é aquele que deve ser diferente. Você não deve ser vingativo. Nós não devemos ser egoístas. Nós temos que, como Stott fala, andar na contracultura. Estabelecermos uma cultura que seja totalmente diferente da cultura do mundo. Nós temos que caminhar de forma diferente, porque nós estamos vivendo em uma guerra, a guerra do pecado contra a esperança. Esse mundo é desesperançoso, meus irmãos. E eu digo com tristeza, se você olhar para o mundo, você vai perder toda a sua esperança. Se você esperar que a humanidade mude por ela mesma, você vai se decepcionar, você vai quebrar a sua cara. Mas como disse o autor de Hebreus, olhando continuamente para Jesus, o autor e consumador da fé. Olhe para Cristo, meu irmão. Desfrute da esperança que o Evangelho pode fazer brotar em seu coração. Desfrute da esperança em um mundo caído. Desfrute disso através do seu relacionamento com Deus. Aperfeiçoe-se. Seja piedoso. Seja diferente. Quando Paulo escreve isso a Timóteo, é porque ele não só o alerta como seriam os homens, mas também está alertando a Timóteo: não entregue o seu coração. Não se transforme nisso. Porque, não se engane, eu e você estamos completamente suscetíveis a cada uma dessas 19 características. Nós não somos melhores que ninguém. Nós não temos superpoderes. Nós somos tão bons em ser maus quanto qualquer outra pessoa. Mas o que nos preserva? A graça contínua de Deus. É ela que faz com que no nosso coração não caia nas trevas. É ela que faz com que o nosso coração não seja dominado pela maldade. E é ela que faz com que nós venhamos a caminhar. A segunda verdade, queridos,
A segunda, lição que nós podemos tirar dessa parte do texto é que cada vez mais a igreja visível será contaminada pelo pecado. E aqui eu quero explicar bem essa ideia. Eu estou falando da igreja visível. Eu estou falando da igreja que você vê. E que por vezes você perde a esperança. E que por vezes você fica desencantado. A igreja que escandaliza, a igreja que passa por investigações, a igreja que é cruel, egoísta, egocêntrica, que se preocupa com o conforto próprio, mas se esquece de atender aos necessitados da fé. Essa igreja, ela é contaminada por cada uma dessas características. Na realidade, infelizmente, nós fomos invadidos por elas. Hoje você encontra cada vez mais crentes que se importam só com ele mesmo. Não importa o que o irmão passa, não importa o que o companheiro de fé passa, o que importa é o que está acontecendo na vida dele. Na realidade, o seu mundo se resume à sua porta trancada e tudo o que estiver dentro da sua casa. Isso é egoísmo. Hoje nós encontramos cada vez mais crentes que perderam o respeito por seus pais. Tratam como um colega de turma que merece ser ouvido ou não. Hoje nós encontramos cada vez mais crentes que perderam a ideia de honestidade em coisas simples. E aqui no Brasil nós temos o maldito jeitinho brasileiro. E parece que por vezes os crentes são adeptos do jeitinho brasileiro. Nós temos, como falou um escritor, que dar um jeito no jeitinho. Nós não podemos viver dessa forma. Nós não podemos tornar a igreja algo mundano. Nós não podemos contaminar o testemunho de Cristo com tantos maus testemunhos partidos do próprio povo. Nós temos que ser diferentes. Nós temos que andar de forma diferente. E nós não podemos inverter as coisas. Por vezes eu e você, queridos, preferimos ter amizade, ter contato, ser amigo íntimo daquele que se diz cristão, mas tem um baita mau testemunho, e nós simplesmente excluímos o ímpio que nunca teve a oportunidade de ter seus olhos abertos ao Evangelho. Mas o que a Bíblia manda é justamente o contrário. A Bíblia manda nós vivermos nesse mundo de forma honesta, mas excluirmos da nossa companhia aquele cristão que dá mau testemunho. Nós temos mania de inverter as coisas. Nós temos mania de inverter as coisas e chamar isso de misericórdia. Mas não percebemos que somos totalmente não misericordiosos com aqueles que jamais conheceram a Cristo. O que devemos fazer? Devemos abraçar o Evangelho. Eu sei que parece repetitivo isso, mas que seja. Que se alguma coisa sair de você aqui, gravada em sua mente, seja, rapaz, aquele mago, ex-magro, falou para gravar o Evangelho. Abraçar o Evangelho. Se evangelizar diariamente. Porque somente o Evangelho guardará o seu coração, meu querido. Somente Ele. Somente Ele impedirá que você se torne a pior criatura do mundo. O mais triste é que por vezes nós nos entregamos à corrupção. Nós esquecemos do Salmo 73. Quando Asaf olha para a prosperidade do ímpio e fica indignado.
Ele diz: Senhor, os meus pés quase que se desviaram, porque eu vi tudo o que o ímpio passava. Ele é gordo, não lhe falta prazeres. Ele... não tem nada a ver não, meu irmão. Não liga as coisas não. Ele é farto de bens materiais. Tá bom assim? Tá certo. Ele é farto de bens materiais. Ele desfruta de uma vida mais tranquila, ele não adoece. Asaf fica indignado. Ele tem todas as características que Paulo fala e consegue viver tranquilamente. E Asaf diz: poxa, eu tenho perdido tempo na fé, eu tenho simplesmente vivido em vão, eu só sofro, eu só adoeço, eu só padeço. Se nós lermos o salmo até essa parte, nós diremos: poxa, Asaf está certo, é melhor entregar os pontos. Mas no final do capítulo ele diz: até que um dia eu entrei na casa do Senhor. Até que um dia eu vi o fim que o ímpio leva. Asaf encontrou prazer, irmãos, não olhando para a humanidade, não olhando para si próprio, mas entrando na casa de Deus e encontrando conforto. Nós devemos estar preparados e ter ciência da crueldade da nossa era. Nós também devemos, queridos, estar preparados para que não venhamos a cair nas armadilhas do falso evangelho. Paulo continua a expor a situação e agora ele torna as coisas ainda mais graves. Porque essas pessoas não estariam somente no meio da igreja. Elas estariam na liderança da igreja. Acompanhe comigo a partir do verso 6. São esses os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Paulo diz a Timóteo: esses homens cruéis não só estarão ouvindo a mensagem e não dando ouvido a ela, mas eles proclamarão o falso evangelho. É interessante, queridos, como Paulo começa esse texto dizendo a estratégia que eles usam. Eles literalmente se introduzem para buscar o público que seja mais fácil de cativar. Segundo o Dr. John Stott, essa palavra cativar é fazer prisioneiro de guerra. Então o que acontece? Esses homens são tão habilidosos em suas palavras que conquistam as pessoas, mas não qualquer tipo de pessoa. No texto sagrado, ele fala de mulheres instáveis, mulherzinhas. A mensagem não está sendo machista, irmãos. Ela está sendo clara com a estratégia que sempre foi usada. Desde o Éden, quando o homem saiu, ou a mulher saiu da presença do homem, o inimigo investiu no coração mais frágil. No texto aqui, não é qualquer tipo de mulher. É uma mulher que está tomada por desejos pecaminosos. Na realidade, ela é impulsionada por esses desejos. A sua vida é direcionada em cumprir os desejos. E isso faz com que elas se sintam sobrecarregadas de pecados. Elas se sintam culpadas por viverem dessa forma. E aí chega a mensagem do Evangelho de Paulo, que é de confronto. Então, ou elas abandonariam os prazeres que tanto amavam e seguiam o Evangelho, ou deixavam o Evangelho e abraçavam seus prazeres. Sendo que qual era o problema? Elas não conseguiam viver com a consciência pesada.
E aí chega a mensagem do falso evangelho. Você pode viver do seu jeito, ser quem você é, e ainda assim se dizer cristão. Você não precisa mudar. Você pode continuar sendo movido por seus desejos. Elas se dedicavam a aprender, como diz Paulo no verso 7. Todavia elas não conseguiam entender ou absorver nada. Elas não aprendiam. Porque o seu coração não estava voltado para a mensagem. O seu coração estava voltado em ter sua fome por prazer saciada. Que lições nós podemos tirar, queridos, desses dois versículos? A primeira delas é que os pregadores do falso evangelho sempre estão à procura de corações que aceitem a sua mensagem. Ligue sua TV de 3 da manhã. Se você tiver coragem para acordar às 3 da manhã. E se você zapear com um controle remoto, de repente você pode parar em um canal e uma pessoa dizer: pare de sofrer. Por apenas R$19,90 aqui na Casa da Moeda, você encontra a solução para o seu problema. Pare de sofrer brigas, pobreza, miséria. Isso não existe, meu amigo. Vem para cá. Ou você pode encontrar um missionário bem trajado, batendo palma e cantando o absurdo em dizer que está seguindo a Cristo. Eu não sei que Cristo ele segue, mas não é o Cristo da cruz. Que mensagem é essa? É a mensagem da facilidade. É a mensagem que simplesmente educa você a manter todos os seus maus costumes pecaminosos. Esses homens estão à procura. Ou se você não quiser ligar a sua TV, basta você ficar em casa em seu domingo pela manhã e de repente vão bater em sua porta. E quando você chegar até o terraço, vai estar um casal, quem sabe, com um guarda-chuva na mão, pedindo para falar um pouco sobre Jeová. Note, queridos, o zelo que eles têm em estar costumeiramente, cotidianamente, pregando a mensagem falsa deles. O que eles procuram? Ouvidos que estejam desejosos em uma mensagem descompromissada. Mas quando são esses tipos de pessoa, são mais claras. São mais fáceis de perceber. E quando o falso evangelho invade sorrateiramente a igreja sadia. Quer um exemplo? Nossas músicas. Ontem eu escutei na voz e violão de Marco Teles, Vou Seguir de Cassiane, meu irmão. Eu nunca esperei isso. Foi um negócio inédito para mim. Depois eu vou conversar com o Elias também, que Marco Teles falou que Elias conhece todo o repertório de Chile e Cavalhais também. Mas reparem na letra. E eu vou tentar me lembrar dela aqui. Eu sei, irmãos, eu tenho uma mãe que escuta isso repetidas vezes também. Vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. A letra está... Ok, Marco? A letra está simplesmente direcionada a uma vida de perseverança. Hoje você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso. Para onde nós estamos caminhando? Nós estamos caminhando para um evangelho
cada vez mais egocêntrico, como eu já falei, mas que sorrateiramente tem invadido a casa de cristãos que se dedicam à piedade. O impressionante é que as duas músicas são do mesmo autor. No intervalo de 15 anos, o camarada fez uma música audível e a outra uma porcaria. Por quê? Como eu estava conversando com o Marcos ontem, porque vende, meu amigo. Nós deixamos de pregar o evangelho de confrontação e pregamos o evangelho que é mais aceito pelas pessoas do mundo. Reparem nas nossas mensagens, em como elas são direcionadas a um conforto no agora, ao paraíso aqui na terra, a desfrutar das riquezas deste mundo. Queridos, eu espero algo maior. A cidade que eu espero, ela não foi construída por mãos humanas. Ela foi construída pelo próprio Deus. Deus é o arquiteto e construtor. Eu não espero agora, mas parece que por vezes as pessoas são alimentadas com uma mensagem imediatista. Charles Simmel, um pregador inglês, disse certa vez: empenho-me em extrair da Escritura o que está ali, e não introduzir nela o que penso que poderia estar. Tenho um grande desejo nesta cabeça: jamais falar mais ou menos do que creio ser a mente do Espírito na passagem que exponho. Não aumente a Escritura. Não prometa coisas que Deus não prometeu. Não diminua ela. Não feche a boca para mandamentos que Deus deixou. Esses são os pregadores de nossa era. Esses são os homens maus que invadem lares. A outra verdade, queridos, é que o falso evangelho só faz nascer crentes falsos. Não gera novo nascimento. O que gera são crentes problemáticos, mimados. Crentes que parecem ter perdido a total pureza. John Stott vai falar sobre o texto em relação a essas mulheres tolas. Ele vai dizer que não era o amor à verdade que as impedia de aprender, mas somente um mórbido amor às novidades. Isso não mudou. Nós vivemos em uma época que o povo quer novidade. É a novidade do momento. É o jeito de ser cristão do momento. São os profetas. Se eu preciso saber que ônibus eu vou pegar amanhã, eu consulto um profeta. Se eu preciso saber se aquele emprego é o certo ou não, eu vou a um profeta. Se eu estou triste e preciso de ânimo, eu vou ao profeta da alegria. Se eu quero saber se vai chover ou não, eu vou ao profeta do tempo. Parece que cada vez mais nós queremos um contato sobrenatural das coisas que é totalmente errado, que a Bíblia não ensina. Para onde caminha a igreja? Para um misticismo cego e tolo. O que Paulo conclama a Timóteo não é isso. Disso ele manda ele se afastar. Ele deve manter distância. Que eu e você também, queridos, venhamos a manter a distância do falso evangelho e perseverar na pureza da sã doutrina, não nos desviando dela. Antes, sendo cada vez mais educados a sermos crentes bíblicos, porque senão, como foi falado pela manhã, nós seremos levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina. Parece que a situação só piora.
Paulo fala das características dos homens, da crueldade que eles teriam. Fala que esses homens estariam na igreja e possivelmente seriam pregadores que estariam disseminando esse falso evangelho. Parece que a mensagem é desesperançosa. Mas existe conforto nessa mensagem. Nós devemos nos preparar para tempos difíceis, confiando na soberania de Deus em toda a história. Ele é soberano, irmãos. Ele não perdeu o controle. Acompanhe comigo o verso 8 e 9. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada. São reprovados na fé. Não irão longe. Porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Paulo agora, para encerrar essa parte, esse parágrafo, ele traz o exemplo de dois homens, Janes e Jambres. Esses dois homens não são citados em nenhum outro lugar do Antigo Testamento. Mas, na tradição judaica, esses opositores de Moisés são os nomes dados aos magos de Faraó. Que quando Moisés foi pedir para que Faraó libertasse o povo, eles imitaram alguns milagres de Moisés. O interessante é que eles conseguem imitar até certo ponto. Na praga dos piolhos, eles param. Eles não conseguem imitar, mas conseguem dizer apenas uma frase que está registrada em Êxodo 8:19. Isto é o dedo de Deus. Eles, segundo a tradição judaica, se ela estiver certa, eles se tornaram prosélitos da religião judaica e saem com o povo do Egito. São responsáveis em direcionar o povo a fazerem o bezerro de ouro e naquele episódio são mortos. Mortos diante de todo o arraial. Isso nos traz a ideia do que Paulo vem a dizer, com que sua vergonha, a sua derrota será pública, exposta diante de todos. Esses homens jamais foram fiéis ao Evangelho. Antes eles tinham uma mente depravada. Como vai nos dizer William Hendrickson, no caso deles, o próprio órgão que foi dado aos homens para que pudessem receber as verdades espirituais e refletir sobre elas, se corrompeu total e permanentemente. Eles não tinham um intelecto saudável. Estava totalmente corrompido. Eles são reprovados ministerialmente. O interessante é que quem fala isso é o apóstolo Paulo, que em 1 Timóteo deu todas as características de que os candidatos ao episcopado deveriam ter. Como, queridos, como caminhar com esperança? Tendo ciência que a maldade não prevalecerá. Tendo ciência que esses homens maus terão o seu fim. Tendo ciência que o falso evangelho será derrotado. Que lições nós podemos aprender? Que nós venhamos a lutar, acima de tudo, pela pureza de nossas mentes e a aprovação da nossa vida diante de Deus. Que nós venhamos ter uma vida santa. Que nós venhamos ser o oposto desses homens. Que nós venhamos caminhar com perseverança na santidade. Talvez desbloquear, como eu já falei em outro momento, os caminhos antigos. Voltarmos à Bíblia, irmãos. Voltarmos ao que Cristo falou. Voltarmos às ordens que Ele nos deu. Será difícil?
Bem, é bem mais fácil você se corromper e se entregar. É bem mais fácil você desistir e saciar toda a fome do seu eu. Mas o fim será terrível também. Porque, queridos, embora o mal aumente consideravelmente em nossos dias, Deus jamais perdeu o controle. Ele terá a vitória sobre o mal completa. A situação está ruim, a corrupção aumenta, o pecado parece destruir a sua esperança, o homem só piora e piora. Calma, existe uma frase antiga, que é simples demais, mas que tem um significado imenso. Jesus está voltando. Em breve, queridos, Ele voltará. Em breve, todo o mal será derrotado por aquele a quem a humanidade crucificou, pelo homem que foi colocado no madeiro frágil, ensanguentado, abalado emocionalmente. Ele virá de forma vitoriosa e destronará o império do mal. Como eu e você podemos caminhar com essa certeza? Analise a história. Seja fatos pequenos ou grandes, Deus sempre teve o controle dela. John Stott vai dizer que, se nós olharmos para a história da igreja, veremos que essas heresias que se levantaram contra o povo de Deus, hoje só serve como peça de museu. O mal não prevalece. E Deus cuida do seu povo. Deus cuida dos seus eleitos. Ele os preserva. Vanderlei Cordeiro de Lima foi derrubado, posto ao chão. A grande pergunta era o que aconteceria depois de ali. Ele se levanta, irmãos, e começa a correr. Ele tem ciência que não vai ganhar mais, ele perdeu todo o ritmo, mas ele volta a correr. E a sua vantagem o concedeu o privilégio de chegar em terceiro lugar e ganhar a medalha de bronze. Perguntado se ele não se sentia triste porque não ganhou a medalha de ouro, ele simplesmente disse que o maior desejo dele era simplesmente terminar a corrida. Nesse texto nós vemos um apóstolo que já está na linha de chegada, e um discípulo que está no meio da estrada. O que é que Paulo diz a Timóteo? Prepare-se e siga adiante. O que é que ele deixa para nós? Que nós venhamos a seguir avante, perseverando nesse mundo mau, em tempos difíceis, para a glória de Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe. Somente a Ele
ao seu povo e se foi, deixou seguro em seu ser, vestiu-nos como Ele é. Somos o que Ele é. Senhor, os tempos são maus. O falso evangelho ganha terreno e invade as casas até mesmo de bons cristãos. Mas nós te rogamos, guarda-nos, preserva-nos, livra-nos da ingenuidade e nos dá, ó Deus, fidelidade à Tua palavra. Gera no nosso coração amor por Tua palavra em 2017. Que regularmente, ó Deus, tenhamos momentos de leitura da Tua palavra. De modo que o nosso coração esteja seguro no Teu verdadeiro e santo Evangelho. Tenha misericórdia da nossa nação, Senhor, e dos muitos cristãos que estão aprisionados na falsa mensagem do Evangelho da prosperidade. Não vamos nos entristecer demais, porque sabemos que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. A tua igreja triunfará contigo no final de todas as coisas, e o teu evangelho jamais perderá para os falsos evangelhos. Os homens maus, falsos profetas, irão de mal a pior, como diz o texto, e por fim cairão publicamente. Talvez vejamos com os nossos olhos, Senhor. Faz isso para o bem do teu evangelho. Desvende-os, entregue-os à justiça pública e mostra à nossa nação que eles são falsos, de modo, ó Deus, que outra vez a tua igreja tenha credibilidade e os teus verdadeiros pregadores sejam vistos não como aqueles, mas como os fiéis proclamadores da tua palavra. Muito obrigado, ó Deus, por tua mesa, instrumento da tua graça, para nos relembrar o que nos é mais importante: o teu precioso evangelho. Oramos assim em nome e por amor de Jesus Cristo. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, o poder, a proteção e o cuidado do Santo Espírito de Deus estejam sobre todos nós, e a uma só voz todos nós dizemos amém. Que Deus nos abençoe, queridos. Tenhamos uma ótima semana na presença do Senhor.